Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, a lição que nós vamos estudar no próximo domingo, que é a lição de número 9, que tem como título Uma Família Nada Perfeita. E hoje nós vamos estudar a parte 2, que vai tratar um pouquinho a respeito dando continuidade, né, a respeito da família de Davi. E a gente, na primeira parte, a gente falou um pouco sobre essa questão de Davi ter sido um homem chamado por Deus, escolhido, um homem nomeado por Deus, ungido, guerreiro, um rei, segundo o coração de Deus, enfim, muitas características boas de Davi. Mas a gente, nessa lição, a gente está vendo que ele tinha dentro da sua família alguns problemas familiares. Problemas estes que foram decorrentes, claro, né, de uma família muito grande que ele acabou formando. Por ser rei, ele ia tomando mulher da família tal, até entendo que de repente era para poder fazer aquela coisa de aliança, né, que naquela época, em tempos antigos, né, a gente via isso, que eles se aliavam, reinos se aliavam a um outro determinado reino e selavam essa aliança quando, por exemplo, a filha de um rei era dada, né, em casamento para a filha de um outro rei, de um outro reino, para que eles selassem ali com aquela união uma amizade. Então, possa ser que muitos outros reinos, né, muitas vezes com medo até de Davi e o seu reino, né, que era guerreiro e era famoso por várias conquistas, muitos reis facilmente davam, né, suas filhas, suas mulheres, para que Davi se apoderassem delas. Então, tendo em vista isso, né, isso aí era naquela época, hoje em dia a gente não vive mais essa situação. Mas o importante é que nessa lição da Escola Bíblica nós vamos trazer para os nossos dias e entender que, apesar de uma família ter uma liderança de expressão, né, uma liderança, vamos dizer assim, os pais de renome importantes, nós temos visto nos nossos dias, no meio dessas muitas famílias, ou de poucas famílias, quer que seja, problemas relacionados a efetivamente o relacionamento familiar. E esse ponto aqui, do ponto 2, né, nessa parte 2 da lição, ela vai falar sobre os filhos e parentes da casa de Davi. Como a gente falou na primeira lição, Davi teve em média 20 filhos, né, totalizando aí. Então, nessa lição de hoje, ele vai falar sobre um evento que aconteceu entre os filhos de Davi e que gerou realmente grandes problemas lá na frente. Tá? Então, o ponto 2 diz, filhos e parentes na casa de Davi. O subtópico fala sobre Tamar. Era filha de Maaca, filha do rei Talmai, olha aí, e mãe de Absalão. E este, portanto, era irmão de Tamar. Então, guarda aí, Tamar e Absalão eram irmãos. Diz aqui o comentarista, e a Bíblia afirma que ela era uma mulher muito bonita, e na época virgem. O que aconteceu? Sua beleza atraiu a Amnon, o seu meio-irmão, filho primogênito de Davi. Então, filho por parte de pai, irmão, né, por parte de pai, melhor dizendo. E aí fala agora sobre Absalão. Absalão era irmão de Tamar, como a gente disse, terceiro filho do rei Davi, e diz assim, ó, a sua história é registrada em detalhes nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel. Seu nome tem a ver com pais, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amnon, seu meio-irmão, e conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. E outro personagem que aparece aqui nessa história é o próprio Amnon. Esse Amnon diz aqui, ó, olha que coisa interessante aqui. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel,
mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Esse homem da figura aqui que a gente está falando. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Apaixonou-se doentiamente por sua meia-irmã Tamar. E Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela. E por isso não comia nem bebia, olha isso, totalmente dominado por essa paixão. Então o que a gente precisa aqui analisar é o seguinte: esse homem, Aminon, que era da família de Davi, ele olhou com desejo pela sua meia-irmã Tamar. Então, uma lição aqui: ainda que Tamar fosse linda, maravilhosa, ele não teria jamais o direito de possuí-la, de abusar dela, ela sendo virgem. Ele não teria esse direito de fazer tal ato. Não é? Além do que, depois entra aqui nessa história, entra aqui o Jonadab, que era, aqui o comentarista colocou com muita, eu acho que com esmero, né? Ele colocou um conselheiro do mal. Jonadab, ele entra nessa história aqui entre Aminon e Tamar, porque ele foi o que aconselhou a Aminon a armar um plano. E ele ditou como Aminon deveria armar esse plano para ele poder, então, se apoderar de Tamar de forma injusta, de forma forçada. Ele não teria o direito, como hoje nenhum homem tem o direito de fazer isso em relação a qualquer mulher, mesmo que, ainda que ela seja linda, maravilhosa e seja atraente aos olhos. Então, são lições que nós precisamos realmente trazer para nós. A Bíblia relata isso e prova para nós que naquela época aconteceu uma trama, uma estratégia para que Aminon conseguisse se apoderar. Porque aqui está dizendo, ó, ele chegou a um ponto, uma paixão doentia. Parece que nós já vimos esse filme em muitas ocasiões, né, na nossa época, sabe, aquela questão de paixão doentia. Mas ele provou para nós que era uma paixão doentia, e essa paixão doentia era uma paixão exclusivamente carnal. Ele não detinha nenhum sentimento por ela, real. Quantas e quantas jovens, moças, mulheres são envolvidas, enganadas por alguns homens que se declaram apaixonados, perdidamente apaixonados por elas, e depois que eles se apoderam, depois que eles conseguem o que eles realmente queriam, eles desprezam essa mulher. Aconteceu isso aqui entre essa questão de Aminon e Tamar. Depois que ele conseguiu forçadamente se apoderar de Tamar, ele concebeu, ele teve relações com ela, forçadamente. Ela ficou envergonhada, né? Porque ela era virgem e naquela época isso realmente causava muito impacto. Então, olha o quanto esse camarada Aminon, apesar de ser da linhagem real, né, da família real, ele cometeu esse ultraje em relação à sua meia-irmã. Além de ser da família, ele ainda cometeu isso de forma forçosa, tá? Contra a vontade de Tamar. E ele armou por conta de um conselho. Quem aconselhou foi Jonadab. Que nós possamos tomar muito cuidado com os conselhos que muitas pessoas que estão até mesmo próximas a nós querem nos dar. Elas muitas das vezes dão um conselho porque elas querem ver o circo pegar fogo. A realidade é essa. Então que eu e você, que cada um de nós a gente perceba isso e você receba o conselho, analise esse conselho. Sabe aquela coisa de examinar tudo e reter o bem?
e as consequências de uma determinada escolha, a gente precisa se atentar a isso. Então, no meio da família real, aconteceu isso. Jonadab, olha aqui, segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz de maus pensamentos em seu coração. Está lá em 2 Samuel 13:3. Esse homem induziu a Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de um mau conselheiro. Então, aqui nós vamos entender que ele se aproveitou, Jonadab, era um homem de maus conselhos, ele se aproveitou e percebeu, bom, já que Aminon está com todo esse desejo, vamos jogar aí lenha na fogueira, vamos tramar alguma coisa, e ele querendo dar uma de bom moço, né? Muitos que muitas das vezes vêm aconselhar, eles querem dar uma de bom moço, mas na verdade é pura e simplesmente para ver o circo pegar fogo, né? Então, a gente precisa estar muito atento. Ele foi e se aproveitou. Bom, chegou para mim, não, vamos colocar aqui em algumas palavras. Rapaz, já que você tem todo esse desejo por ela, finge que está doente, e aí pede ao rei consentimento. Olha, ele ainda foi ao rei, tá? Isso, Aminon. Foi ao rei, mas isso sendo orientado pelo conselheiro do mal, Jonadab. Que cada um de nós, só um adendo aqui, não sejamos conselheiros do mal. O diabo, o nosso adversário, ele quer aproveitar essas situações de aparente dificuldade no meio das famílias para semear a contenda. E ele, fica claro isso, irmãos, ele não vai se transfigurar num ser de luz ou um ser do mal, aparentemente, para te aconselhar. Ele vai usar alguém para aconselhar você, para que você faça alguma coisa dentro da sua família e que isso venha causar muitos danos, muitos prejuízos à sua família. Porque, afinal de contas, quem quer destruir as famílias e está bolando sempre todas as possíveis estratégias para alcançar o seu objetivo de destruir as famílias, de desestruturar, de desestabilizar, de deformar, né, a formação original da família, é o diabo. E ele vai usar as pessoas, ele vai usar o que ele puder para destruir as famílias. Nessa questão aqui, o comentarista chamou a nossa atenção para a gente se atentar, porque não era uma família perfeita. E aí, a história vai culminar no seguinte, as consequências disso tudo, né? De toda essa trama, a gente vai entender que, por conta dessa situação que Aminon, orientado por Jonadab, fez, se aproveitou, se apoderou de Tamar, Absalão tomou as dores. E Absalão tomou as dores e armou para matar Aminon. Então veja bem isso. No meio da família, irmão ou meio-irmão, que quer que seja, irmão por parte de pai ou por parte de mãe, não importa. O diabo não está nem aí para isso, ele quer destruir. Diante desse ocorrido, Absalão tomou as dores da sua irmã, que era a irmã bem mais próxima, né, na linhagem, e armou um plano, a Bíblia vai dizer isso em 2 Samuel, para matar Aminon. E foi o que ele fez. Ele conseguiu armar e tirou a vida de Aminon com ódio no seu coração, por vingança ele matou Aminon. E aí vai desenrolar, vai desencadear durante todo esse período e mais à frente vários problemas de Absalão para com o seu pai. Vários problemas aconteceram, tá? Problemas esses que ele teve que fugir, ele fugiu, né? Ficou um tempo fora, alguns anos ele ficou longe de Davi, o rei, e depois quando ele voltou, tá? A Bíblia ainda vai dizer que ele voltou, mas durante 2 anos Davi nem olhou para a cara dele. Ou seja, eu te perdoo, mas você fica para lá, não quero nem olhar para tua cara.
e a gente vai ver que mesmo um homem segundo o coração de Deus pode ter os seus deslizes. E na família dele aconteceu isso. Aconteceu que o irmão quis se apoderar e forçosamente se apoderou da meia-irmã Tamar. Nada justificava. Ah, mas eu vou ficar sem comer. Não come, o problema é seu. Mas não vai querer se apoderar do que não é seu, tá? Porque isso é um erro gravíssimo e ocasionou consequências terríveis no meio da família. Então, essa é a nossa parte 2, tá, da lição. E diz assim, ó: Tamar, Absalão e Aminon e Jonadab são os personagens chaves da descrição do fracasso na casa de Davi. E então, que você tenha entendido um pouquinho, é claro que a gente fala aqui de forma bem simples, tá? Sobre a escola dominical, de uma maneira bem leve, para você entender um pouquinho, e domingo você está na escola dominical e aprender bem mais lá com o seu professor. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ajude o nosso canal a ser propagado para mais pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal, tá? Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.